A Peste Negra. No alvorecer do século XIV, a civilização ocidental desfrutava uma era de prosperidade. De repente, os padrões climáticos globais mudaram. Temperaturas caíram e colheitas malograram com espantosa rapidez. A época de ouro se foi e visões do apocalipse tornaram-se reais. No Extremo Oriente, nas estepes mongólicas, algo terrível despertara. Um agente invisível da morte. Corriam rumores de que a humanidade estava sendo exterminada na China, na Índia e no mundo islâmico. Inexoravelmente, a peste infectava as estepes, dizimando aldeias inteiras, deixando nos corpos pústulas malignas. Nesse deserto, nada era jogado fora. Bens valiosos, como peles e cobertores, eram sempre guardados. Queimava-se o resto, na tentativa de eliminar o mal causador desta tragédia. Mas o demônio invisível viajava com o botim. Em 1347, milhares de quilômetros a oeste, na agitada cidade mercantil de Genebra, um servo preparava-se para empreender uma perigosa viagem. Em uma sociedade doutrinada pela Igreja Cristã, ele já vivia sob risco. Seu nome era Aguimé, e ele era judeu. A pedido do seu senhor, Aguimé cruzaria centenas de quilômetros montanhosos até Veneza para comprar artigos de luxo não disponíveis nos mercados de Genebra. Mas sua expedição também o levaria ao evento mais negro da história. Na Inglaterra, 2.500 quilômetros a oeste, um cavaleiro chegava ao fim de outra assustadora jornada. Era um trovador e viajara por semanas vindo da Espanha. Ele era um presente do príncipe de Castela à sua noiva, a princesa inglesa Joana. O trovador cantaria para ela canções de amor em sua viagem a Castela, um gesto romântico para agradar a jovem. No caminho para Castela, Joana e sua comitiva planejavam parar no litoral da França e visitar sua propriedade em Bordeaux. Favorita entre os 12 filhos de Eduardo III, Joana sempre tivera tudo em sua curta vida. Nessa viagem decisiva, somente seus vestidos ocupavam um navio inteiro. Juntamente com distintos clérigos e diplomatas, 100 arqueiros fariam a viagem para proteger a preciosa carga. Mas sua precaução de nada serviria. Em um ano, quase todos estariam mortos. A invasão já havia começado. Trazida sobre as costas de pequenos clandestinos, uma bomba relógio que destruiria esse belo mundo. Rotas comerciais abertas pelo Império Mongol favoreciam a propagação de produtos, pessoas e pestilência pela Europa. Viajantes na estrada, camponeses e até a filha do rei da Inglaterra precipitavam-se rumo ao maior assassino da história da humanidade. A Peste Negra. Ao cabo das rotas comerciais mongólicas estava a cidade de Caffa, no Mar Negro, de onde zarpavam navios mercantes rumo à Itália.
Em 1347, os mongóis atacaram a cidade cristã de Caffa, na esperança de tomar esse ponto comercial estratégico. No início, a cidade parecia prestes a capitular. Mas, no auge das hostilidades, os mongóis confrontaram um novo e virulento inimigo: a peste. Recorreram, então, a um plano final desesperado. Pode ter sido o primeiro incidente de guerra bacteriológica registrado pela história. Se o episódio é mais lendário que verdadeiro, o fato é que a peste mongol espalhou-se por Caffa. Embora esses fatos pareçam claros, um mistério permanece. Após um começo tão lento, como a peste se espalhou pela Europa tão rapidamente? Historiadores acreditam que ela pegou carona com navios mercantes a caminho da Europa. E a primeira escala foi a ilha da Sicília. As pessoas no litoral da Itália sempre receberam destroços das tempestades mediterrâneas. Mas, neste ano, algo diferente surgiu na praia. Oh mio Dio! Andiamocene via! Andiamocene! Aspettami, aspettami! E nas cidades, navios do Mar Negro chegavam aos portos trazendo algo macabro. Sob o convés, os italianos acharam um carregamento de cadáveres. Dizia-se que os poucos sobreviventes estavam doentes até a medula. Mio Dio, che male è questo? Quando as pessoas se deram conta do perigo, tentaram banir os navios pestilentos de seu porto. Mas era tarde demais. A peste já começara a se propagar. Não era uma doença qualquer. Era nojenta e dolorosa. Suas vítimas eram consumidas pela febre e pelo desespero. O bubão é uma glândula linfática dolorosamente inchada no pescoço ou na virilha. Torna-se negra e atinge o tamanho de uma laranja. Esses bubões sugerem que a peste bubônica foi a causadora da peste negra. A Europa enfrentava a maior ameaça conhecida pela humanidade. Rápida e mortal, parecia vinda de lugar nenhum e de todo lugar. Quando alcançou as praias italianas, as pessoas estavam totalmente indefesas. Pois a ciência medieval estava imersa na neblina da superstição e da ignorância. Guy de Chauliac era cirurgião de Felipe VI, rei da França, e do Papa Clemente VI, que residia em Avignon, na França. Renomado por seu grande intelecto, ele fora treinado pelos melhores médicos da Europa no monastério de Montpellier. Suas técnicas, como sangramento com sanguessugas, tinham o propósito de restaurar o equilíbrio do corpo. Convenientemente, um alinhamento incomum de planetas precedeu o surto. Para a mente medieval, isso era uma explicação lógica para o desequilíbrio. Era quase impossível para a comunidade médica afastar-se desse modo arcaico de pensar. Hoje sabemos que a peste negra não foi trazida pelo pecado nem pelo mal. Era uma doença contagiosa. A questão é, qual doença? Por mais de um século, a teoria principal tem sido que a peste negra era uma forma de peste bubônica.
Causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, ela é carregada por pulgas e requer um ambiente muito particular para se desenvolver. A Europa medieval era esse ambiente. Uma só picada da pulga injeta na vítima a bactéria Yersinia pestis. Muitos duvidam que a peste bubônica pudesse viajar tão rápido. Por que saber a verdade sobre uma doença ocorrida séculos atrás é do nosso interesse hoje? Muito simples. Entender a peste negra pode ser vital em nossa luta contra um novo surto catastrófico. Mas até recentemente, parecia que as pistas para esse mistério morreram com as vítimas da peste. Morreram mesmo? Em Montpellier, na França, uma cova de 650 anos está dando à tecnologia moderna a chance de retomar a pista. Uma equipe de pesquisadores franceses exuma os corpos de vítimas da peste e faz novas descobertas científicas. Os pesquisadores procuram um tesouro biológico, os dentes das vítimas da peste. O dente registra o DNA de organismos presentes na corrente sanguínea à hora da morte, incluindo talvez o próprio agente da morte. Os resultados franceses são um passo rumo à solução do mistério da peste. Mais estudo, porém, precisa ser feito. Mais covas têm de ser exumadas. O trabalho científico continua. Para Guy de Chauliac, médico eminente do século XIV, o conceito de pulgas mortais e DNA de bactérias soaria tão improvável quanto estrelas nefastas e ira de Deus soam para nós hoje. No entanto, ele só tem seus mapas astrais e sua própria inteligência para combater o maior perigo que a humanidade já correu. Em Veneza, Aguimé, o servo judeu de um senhor suíço, encontrou tudo o que seu amo desejava: açafrão, canela, sedas e peles. E algo mais. Pois, naquele ano, navios mercantes do Oriente chegaram trazendo um carregamento mortal. O cronista do século XIV, Gabriel de Mussis, registra o horror dos marinheiros que, sem querer, trouxeram para casa a catástrofe oriental. À medida em que Aguimé voltava para Genebra, o mundo atrás dele desmoronava. Os venezianos morriam a uma assustadora média de 600 por dia. Em janeiro de 1348, a peste entrou na França através de navios mercantes em Marsella. Ela velejou até a Espanha. Em Barcelona, 60% da população pereceu. Em agosto de 1348, a peste alcançou Paris. Metade de sua população morreria. Quando ela desembarcou em Bordeaux, a princesa Joana da Inglaterra chegava de sua viagem por mar. Joana era talvez a mulher mais protegida na Europa. Mas arqueiros e muralhas não podiam defendê-la contra um inimigo invisível. Consumidos pelo medo, muitos nobres fugiram das cidades, abandonando os menos afortunados à própria sorte. Quando as condições pioraram, a igreja também pareceu desertar seu rebanho. Em 1348, a peste negra viajou da Sicília para a Inglaterra em navios mercantes sobre as costas de ratos. Ela já havia ceifado milhões de vidas. Em cada aldeia, em cada fazenda, os cadáveres amontoavam-se, criando uma nova crise. O que fazer com os mortos?
No verão de 1348, era preciso cavar 300 sepulturas por dia em Londres. A situação era pior em Avignon. Em um período de 6 semanas, 11.000 pessoas foram enterradas no mesmo cemitério. Em Siena, na Itália, a mortandade foi inimaginável. Metade da população pereceu. A despeito do risco pessoal, alguns corações valentes aguentaram firme e enfrentaram a crise avassaladora. Muitos médicos haviam deixado de atender pacientes para salvar as próprias vidas, mas não Guy de Chauliac. Em seu notável diário, o cuidadoso cirurgião catalogou todos os sintomas da doença, discriminando quais os tratamentos mais eficazes. Em meados do século XIV, a peste negra atingiu seu clímax, deixando um rastro de destruição da Sicília à Inglaterra. Enquanto em Avignon, na França, o coração da cristandade, 400 pessoas morriam por dia. No inverno de 1349, cristãos da Alemanha, da França e da Suíça voltaram-se contra seus vizinhos judeus em um horrível massacre, destinado a apaziguar a ira de Deus. Mas a violência não deteve o progresso sinistro da peste negra. Em Avignon, quase todos os nobres haviam deixado a cidade. Até o Papa retirara-se para sua casa de campo, não mais confiando na proteção de sua muralha de fogo. Só um membro da sua corte ficou para trás, o renomado médico Guy de Chauliac. Mas a última investigação do velho cirurgião sobre a doença quase custou-lhe a vida. A heróica dedicação de Chauliac a seus pacientes trouxe-o à beira da morte. Ninguém melhor do que ele sabia quão escassas eram suas chances de recuperação. No inverno de 1349, a peste avançava rumo norte sobre a Península Escandinava. Quando alcançou a Rússia, 2 anos depois, a crise terminara na França. Depois de dizimar quase metade da população europeia, a própria peste começou a extinguir-se. A magnitude da contagem final dos mortos é tão vasta que parece impossível. Centros urbanos e comunidades religiosas foram as mais penalizadas. 60% de Veneza foi varrida pela epidemia. Em Avignon, metade da população pereceu. No monastério de Montpellier, onde Guy de Chauliac recebeu seu treinamento, apenas 7 dos 140 monges sobreviveram. Consta que a Inglaterra perdeu 2 milhões de vidas, 1/3 de sua população total. Mas Eduardo III, rei da Inglaterra, sobreviveu, assim como outros nobres que buscaram abrigo em propriedades rurais afastadas. O Papa Clemente VI, que abandonou Avignon na pior fase da peste, também ficou vivo e são. Mais incrível foi a recuperação do seu cirurgião, Guy de Chauliac. O diário dele registra o seguinte: próximo ao final da peste, desenvolvi febre e um inchaço na virilha. Fiquei enfermo durante 6 semanas. Quando o inchaço amadureceu, eu o tratei com figos e cebolas cozidas, misturados com fermento e manteiga. Eu escapei com a graça de Deus. C'est un miracle, mon ami. Il faut que nous allons prier. Mas para muitos, a sobrevivência teve um custo terrível. Após perderem tanto, perguntavam-se se ainda valia a pena viver. Ibn Khaldun, um historiador árabe do século XIV, temia que tempos ruins se aproximavam. A peste devorou muitas das coisas boas da civilização. O mundo inteiro mudou. Essa foi a única época registrada na história
em que cada pessoa do mundo conhecido, sem exceção, viu seus entes queridos agonizando. Mas a grande maioria dos sobreviventes não caiu em desespero e nem se entregou a excessos. Eles simplesmente se reergueram e continuaram com suas vidas. Nunca perderam sua fé em Deus e nem, o que é mais surpreendente, sua fé no futuro. Em Avignon, na França, o sobrevivente Guy de Chauliac escreveu sua obra-prima, A Quirurgia Magna, ou Grande Cirurgia. Esse tratado de medicina, o mais importante do Ocidente nos 300 anos seguintes, não se baseia na filosofia nem na astrologia, mas em observações em primeira mão das doenças. O maior impacto da peste, porém, não foi nos campos de batalha ou nas fábricas, e sim no coração humano. A morte pairava na imaginação de todos como uma sombra ameaçadora, gerando a arte medieval conhecida como dança macabra. Com o tempo, a sublevação social dos anos pós-peste, os questionamentos e o individualismo originou o maior florescimento cultural da história europeia: a Renascença. A Renascença na Itália demonstra a extraordinária resistência da sociedade humana, cuja tenacidade e energia criativa sustentaram-na durante os anos mais negros da peste. Hoje, muitos cientistas se perguntam como a sociedade moderna reagiria perante um cataclismo similar. Pois micróbios assassinos ainda existem em regiões remotas, aguardando um hospedeiro para trazê-los aos nossos centros populacionais. Entre 1347 e 1350, quase metade da população do mundo conhecido pereceu. Nada antes ou depois disso, nenhum terremoto, guerra ou arma de destruição em massa jamais causou tamanha mortalidade. Surpreendentemente, o micróbio causador da peste bubônica ainda existe. Ele está na Arábia Saudita, na África do Norte e do Sul, na América do Sul e nos Estados Unidos. Em 1900, o micróbio pegou carona em navios mercantes na China. Foi para a Califórnia, gerando um surto de peste bubônica nos Estados Unidos. Da costa oeste, ele viajou por terra, onde encontrou uma nova população fértil de hospedeiros, as comunidades de roedores dos desertos americanos. Quando a peste negra assolou a humanidade no século XIV, o único tratamento efetivo era um milagre. Hoje em dia, antibióticos podem curar a peste bubônica, se diagnosticada cedo. Na época medieval, a peste negra veio de uma área remota e então se espalhou por rotas comerciais pelo mundo civilizado com incrível rapidez. Os micróbios podem viajar hoje para muito mais longe, muito mais rápido. Obstruídos pela religião e pela superstição, cientistas medievais como Guy de Chauliac estavam despreparados para a peste negra. Os especialistas temem que, confrontada com uma epidemia catastrófica, a ciência moderna será igualmente apanhada de surpresa. No final, a história só pode nos contar o que veio antes: terror e violência, heroísmo e abnegação, restauração e renovação. Esses são os legados da peste negra. The plague is a kind of mirror in which we can actually see how a society coped with a clear medical human disaster. Quando este espelho reflete nossa época, a visão é nebulosa e inquietante.
Pois o pior inimigo do homem está solto em algum lugar, não menos mortífero do que há 650 anos. Que ele despertará é certo. Se estaremos prontos, o futuro dirá.